Pronto? Liberado? Beleza? Fizemos um pequeno ajuste aí de detalhes técnicos do negócio. É o meu? Será que foi que fez esse barulho aí? Ah, o meu deve ser alguém enchendo o saco. Provavelmente. Só um minuto, gente. Bom, vamos lá. Às vezes as pessoas ficam chamando e o negócio fica pitando lá. Então, voltando. Não, ele fez um ajuste, vê com o Rui aí se já voltou. Normal, né? Beleza. Então, desde novembro a gente não se fala, né? O último treinamento que a gente fez, vocês lembram? Do que foi? Camarones? E aí, quem vendeu camarão durante este período? Conseguiram desenrolar? Vocês viram que eu mandei esses dias no grupo de vocês lá, pedindo para vocês darem atenção para um camarão que é o único que sobrou, né? Que é o que ficou o estoque maior, né? Não sei se dos outros ainda tem estoque e tal, que eles devem estar para repor. Que é o nosso camarão mais premium, teoricamente. Maior tamanho deles, totalmente descascado e eviscerado. Então é um baita produto aí para clientes que têm aí uma gastronomia mais refinada, que tem um ticket médio maior, cabe no bolso, tá? Então quem tiver cliente nesse perfil, é o único camarão que a gente tinha, lembra quando eu mostrei para vocês? Do que era só descascado, do que era eviscerado, né? Fala pro Rui ligar e desligar a TV dele aí. Falou que não está transmitindo. Tá normal? Você tá acompanhando aí? Fala pro Rui botar a lenha na manivela lá da internet, lá da fazenda, que tá feio o negócio. Então, esse camarão que a gente tem hoje é o único que era descascado e eviscerado. Lembram, né, da evisceração lá, do cortezinho que eu fiz. Então, esse é o produto que tem, né? Então, só pra gente... É o mais caro, óbvio, mas ele é o único que é limpo, certinho, bonitinho. Então, é importante a gente saber direcionar aí pro perfil do cliente certo, para não ter dor de cabeça de mandar um produto, o cara achar que é outro, achar que tá caro, achar que tá barato. Esse lance de caro e barato aí, né, é sempre importante a gente estar atento e entender aí preço, valor, o que é. Hoje nós vamos falar um pouco sobre percepção de preço e percepção de valor. Cada produto tem o seu benefício ou algum tipo de característica que diferencia o valor realmente, a questão de grana, né? Então o camarão a gente foi bem, acho que a grande maioria conseguiu aí entender um pouco do contexto do universo do camarão e pôr para fora. Eu acredito que aquela marca lá que a gente tá trabalhando não teve problema, né? Pelo menos eu não ouvi ninguém falar. Produto muito bom mesmo, fizemos vários testes, tanto lá na Oesa quanto aqui. E é um camarão criado bacana que provavelmente deve chegar mais aí, mais alguns itens pra gente trabalhar, tá? Em dezembro eu ia bater um papo com vocês sobre aquela linha Angus Melori, que eu mandei um material, né? Mas aí acabou que não deu pra vir. Num próximo momento a gente vai falar um pouco só de Angus especificamente, explicar o que é e o que não é, tá? Num próximo contexto. Por quê? Porque nesse primeiro semestre, provavelmente todas as minhas vindas aqui serão para falar de pescados, tá? A empresa está com um foco muito forte nesse primeiros 6 meses do ano, para direcionar o canhão para o lado de pescados. Então tem uma série de pescados que estão para chegar na Congebras, fora os que já tem no estoque bastante, né? Vão chegar mais itens ainda, que é para pegar a época aí da quaresma, Páscoa, etc, tá? Então tem mais coisa já comprada em trânsito para cá. Provavelmente teremos mais volume, mais estoques de pescados aí. E aí, como está todo mundo virando o canhão para isso e focando nisso, até porque nós vamos começar a ter sinergia com os pescados da Imperial, né? Nós vamos começar a fazer um bem bolado de produto deles para cá, nosso para lá, começar a fazer esse mix girar nas duas empresas. Então a gente vai trabalhar praticamente o ano inteiro aí o primeiro semestre inteiro focado em pescados. No segundo semestre, nós vamos fazer um trabalho específico em batata, tá? Então a gente tem a questão da Bem Brasil aqui para Belo Horizonte e tem a questão das outras marcas para o pessoal de fora. Então a gente vai reestruturar o negócio de batata na empresa, provavelmente vão ter novos produtos, mais marcas. Tem a questão ainda da Bem Brasil que continua aqui fechado. A gente está negociando algumas coisas com a Bem Brasil para melhorar aí o desenvolvimento para o segundo semestre, para a gente crescer e tal. Então, provavelmente, no segundo semestre, nós vamos focar muito em batata e produtos que são companheiros da batata, tá?
Então, é mais ou menos isso que a gente vai focar esse ano. Tem outras estratégias do lote, que aí a gente vem participar também, então conforme as coisas forem andar, vocês vão ficar sabendo, né? Tem uma questão aí só para vocês já começarem a se organizar na rua, de que a gente vai reforçar suínos aqui. Então, nós vamos fazer uma força-tarefa para comprar mais produto, para ter mais itens, mais mix, para a gente poder trabalhar. Todo mundo aqui sabe melhor do que eu, que não tem acho que um estabelecimento de alimento em Minas Gerais que não vende alguma coisa de porco, né? Suíno. Torresmo quase todos têm, né? Então, um lombinho, uma bistequinha, alguma coisa nesse sentido, bastante forte. Eu vejo bastante alguns representantes pedirem lá nos grupos lá deles, o pernil suíno se tivesse com preço mais competitivo, eu tenho cliente aqui para não sei quantas toneladas. Então tem todo um mix de suíno aí que provavelmente a gente vai dar uma reforçada forte para esse ano. A nossa participação de suíno no mercado é ridícula na Congebras, assim, não vendemos nada. Mas nós não vendemos, não é porque não sabemos vender, nós não vendemos porque não tem portfólio, porque quando vem às vezes não vem tão competitivo. Então nós vamos fazer aí uma força-tarefa também para ampliar suínos, né? E aí o nosso papel vai ser colocar para fora e tentar colocar no mercado e sair um pouco do problema de suíno em Minas, que é o açougue, né? O cara que compra lá do senhorzinho que cria no quintal e mata e joga os cortes de suíno lá e os clientes compram esse tipo de cliente. A gente sabe que em Minas tem muita gente que faz isso, o suíno aqui rola assim, né? As grandes indústrias não têm tanta força que nem em outros estados, por exemplo. Então a gente vai tentar fazer um trabalho aí de suíno bacana para também ajudar, tá? Mas no primeiro semestre, até hoje, pescados, beleza? Nós vamos dar uma reforçada aí nos itens, no mix, mais produto vai chegar. E aí eu vou começar a trazer alguns itens só para a gente retomar, porque muita coisa eu já falei com vocês. Os mais antigos de casa aí já viram várias coisas de pescado. Talvez os mais novos não. Quem estava da última vez que eu falei de panga, ou melhor, quem não estava, né? Quando eu falei de panga, polaca, merluza, janalha não. O restante estava quando a gente conversou desses produtos? Tava, né? A maioria acho que estava aqui, tirando os RCAs talvez, a maioria também, porque na época não pegou, são novos. A gente vai falar hoje de panga, polaca e merluza de novo, tá? Mas para reforçar alguns conceitos e explicar um pouco a diferença dos produtos, explicar por que num passado não muito distante vocês vendiam panga a R$11 e hoje a gente vende panga a 20 e poucos reais, né? Mas tem gente no mercado que ainda vende a 11. E legal, pode ter certeza que o produto é legal, né? Então a gente vai tratar essas questões aí de pescados que ano passado teve um problema grande, né, no Brasil. Não sei se vocês lembram daquelas operações da Polícia Federal, nos portos, prendendo um monte de mercadoria e tal. Até então não tinha uma fiscalização correta, tinha uma fiscalização paga para liberar a entrada, e o pescado congelado ele vinha para cá com uma série de químicos e produtos que fazem com que ele absorva mais água, ganhe mais peso. Isso foi proibido legalmente, então é proibido comercializar produto com esse tipo de aditivo. E aí começou a fazer uma fiscalização um pouco mais forte em alguns portos nossos para coibir a entrada desses produtos no país. Porque o que acontece? Só para vocês entenderem antes de eu começar a falar dos produtos. Você compra um produto da China, vem um container interno no barco. A hora que o cara abre o container para fazer a amostragem, o fiscal da vigilância, eles tiram uma amostra para poder fazer a análise laboratorial, certo? E ver a documentação. Muitas indústrias e muitos compradores no Brasil combinavam um jogo de que você manda a carga da frente bonita, o cara vai tirar umas caixas para testar, e lá no fundo você manda a carga com problema, enfim, com um preço mais competitivo, e o cara faz um preço médio e põe o produto no mercado. Isso acontecia demais no Brasil, demais. E aí agora com a legislação, isso é para parar, não é para ter mais panga a R$11. Estou falando do WT, por exemplo, que é o panga mais caro, né? Tipo, esse tipo de produto, R$11, R$12 não existe mais no Brasil, não era para existir, tá? 17,30 o do WT? De 1 quilo? Tá. Então, produtos mais baratos a gente tem que ficar de olho, tá? Porque a Minerva, por exemplo, também importa de várias indústrias asiáticas.
creio eu que eles não correriam risco de estar comprando algum produto fora do padrão. Mas a gente precisa ficar de olho, ficar atento e monitorar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu comprei um Panga hoje no Extra. Fui lá para mostrar para vocês algumas coisas aqui. Ele não tem classificação nenhuma, não fala nada. Mas olhando ali, ele é um HT, é um meio parado, né? R$ 29,90 o quilo no supermercado. Então, algumas mágicas aí que os caras falam, o Panga Premium, R$ 17,90 pacote de 1 kg de varejo. Mas cuidado, pegar o produto, ver, porque às vezes a nota, ok, tá o preço, mas o produto provavelmente dito não é, tá? Então eu comprei lá no Extra, e o Extra não é um dos mercados mais caros que tem, né? Então, R$ 29,90, o Michel estava comigo, tá aqui de testemunha para falar. E ainda é o intermediário, não é nem o Premium e nem o Panga com gordura, né? A gente precisa só ficar atento a isso e posicionar os produtos. Hoje a gente tem no estoque 2 Pangas, né? Um UT, que é o com gordura, depois eu vou explicar, e um WT, que é o filé limpo, né? Ou premium, como a gente chamava aqui antes. Então, esse tipo de contexto, ele caiu por terra no Brasil, e hoje todos esses pescados que vêm da Ásia, principalmente, eles são extremamente auditados e controlados nas entradas do país, para evitar exatamente essa bagunça que regia em relação à adição de químico, de alguns produtos que faziam o produto render mais, fato. Então, se vocês lembrarem, quem vendia Panga no começo, antigamente, o Panga ele era extremamente branco o filé, né? Extremamente branco. Quando você descongelava, ele ficava até uma carne mais esponjosinha, assim, né? Por quê? Porque era acondicionado dele, eu vou mostrar uma foto depois, um produto químico, chamava tripurifosfato, que é um produto que você mistura no glazer e ele chupa a água para dentro da proteína, do músculo. E aí ele ganhava volume, automaticamente, a hora que você descongelava, ele parecia uma esponja, né? Só que ele ficava extremamente claro. Depois eu vou abrir aqui, se você olhar um Panga aqui que não tem esse tipo de químico, ou até mesmo um Panga que a gente tem no estoque, ele é uma carne marrom. E aí eu peguei um vídeo do Vietnã. Lembra de uma empresa que a gente vendia, uma marca que chamava Salvina, que era uma caixa branca, que tinha com as etiquetas vermelha, amarela, cada uma era um tipo de corte de Panga? O pessoal mais antigo vai lembrar. Esse é um fornecedor parceiro que a gente compra deles ainda, às vezes. Eu peguei um vídeo da fábrica deles, mostrando como é que é e tal, vocês vão ver um pouco do processo do Panga sendo criado, até para a gente tirar um pouco daquela coisa que ainda falam por aí do Panga ser um peixe de esgoto, um peixe criado na bosta, aquelas conversas todas que tem, né? Não é verdade, o que é verdade é que realmente colocavam um aditivo químico no produto e ele ficava muito mais barato. Um rendimento absurdo de água, então colocava-se muita água, por isso ele ficava... Não, aí ele virava uma esponja depois de descongelado. Aí não tinha textura, desmanchava na boca, era extremamente branco, parecia pasta de dente, assim, sabe? Se você espremesse, saía um caldo de água, né? Hoje em dia mudou a brincadeira, não pode mais esse tipo de tratamento no peixe, né? Muitas indústrias usavam para clarificar, porque o brasileiro tem um costume de que peixe bom é só peixe de carne branquinha. E está muito errado, é muito errado, né? Então eles colocavam esse aditivo no pescado para poder valorizar, falar, olha, um peixe filé lindo de peixe branco, mais barato do que tilápia. É óbvio, né? Você cria em escala, mete água lá dentro, vai ser muito mais barato do que tilápia. Não, o pessoal que está fora, ela está me perguntando por que o pessoal falava que o Panga era um peixe de esgoto. A hora que eu chegar no Panga, eu volto e explico, tá? Vamos entrar nos peixes aqui em detalhe, mas aí eu explico por que tinha essa lenda. É uma questão mesmo de tentar barrar a entrada no país, é isso. Então tem que criar alguma lenda para a pessoa não consumir. A maneira de criar é pegar o rio, onde criam os tanques do Panga, né, lá, e uma parte desse rio onde está na cidade grande, ele é poluído. Só que onde é criado não é. E aí os caras começaram, que nem o Tietê em São Paulo. Na cidade é podre. Agora, vai nas cidades onde tem a nascente, na região, os caras nadam, pescam. O rio é extremamente limpo. Mas existe o estereótipo de que o Tietê é podre, só tem bosta. E na cidade, realmente. Né? Na cidade é zoado demais, é um cheiro nojento, vou fazer o quê? Mas, aonde ele nasce, não. Então o Panga, ele teve esse contexto no início, só que o povo não quer saber não, o povo quer saber de pagar barato.
Então comprava-se muito, só que agora o Panga ele equalizou a legislação e ele não vai ter mais esse milagre que tinha antes, tá? Vamos falando de peixe por vez aqui. O primeiro que eu vou falar é da merluza, né? Porque merluza existe aí uma série de dúvidas e questões de onde vem, como é que é, por que que uma cheira mais, uma mais fedida. Vocês já viram essas reclamações? Umas têm espinha, outras nem tanto. Via de regra, é o processo da pesca, tá? Existem duas maneiras de pesca extrativa no mar, no alto mar, desses peixes de grande cardume, né? Ou você pesca o peixe e abate ele no barco inteiro, com gelo, mata, traz ele para a costa de barco, vivo inteiro ainda, não mexeu no peixe, e manda para uma indústria para filetar, para abrir o peixe e fazer os filés. Ou grandes indústrias fazem tudo dentro do próprio barco. O barco é uma fábrica. Então ele pesca, ele mata, ele sangra, ele corta filé e ele congela tudo dentro do próprio barco. As indústrias que fazem esse processo têm um pescado muito superior. As indústrias que só pescam e trazem para alguém processar, todo esse trâmite do peixe vai para lá, vem para cá, um mexe, outro põe a mão, diminui a vida útil do pescado e aí ele tem algumas características específicas, como, por exemplo, um cheiro mais forte, tá? Então tudo isso é a indústria. Provavelmente a merluza com um cheiro um pouco mais forte vai ser mais barata, porque não é um produto que tem uma qualidade ou um cuidado processual superior. As filés de merluza que são processadas no próprio barco, que já são congeladas e enviadas congeladas, vocês vão ver um vídeo que eu trouxe da Polaca que faz isso, o produto tende a ser extremamente superior, tá? Então isso é uma questão de tratamento na pesca mesmo. Quanto mais cedo você mexer e já congelar, mais premium fica um produto, tá? Isso para todos os pescados de grande volume. Eu comprei uma merluza aqui de um concorrente, é um produto de varejo, obviamente, ou deveria ser assim, né? Ele é um produto mais aparado, é um produto mais limpinho, porque vai para o consumidor final, né? Os produtos blocados que a gente vende, por exemplo, muitas vezes não tem essa mesma trato ou limpeza, enfim. Depois, se alguém quiser vir aqui, na hora que a gente fizer o intervalo, para cheirar, vocês vão ver que tem um cheiro de peixe tradicional, né? Eis um filezinho de merluza padrão, né? É um peixe pequeno, mas existe também a questão da pesca dos peixes maiores. Eu trouxe um vídeo de um cara abrindo uma merluza grande, que é o famoso merluzão. Só para vocês verem a cara do peixe, como é que não é, tá? Então, o que vai diferenciar um merluzão de uma merluza é o tamanho, ponto. Quando você pesca, você vai separando, tem os maiores e tem os menores. As indústrias fazem a classificação, né? Classificam os tamanhos dos filés. Geralmente, acima de 200 gramas, um filé inteiro, eles já jogam para a classificação de merluzão. E aí o merluzão ele tem um ponto positivo, mas também tem um ponto negativo. Ele é uma carne maior volume de lombo e tal, para quem precisa, só que ele tem uma chance muito maior de ter espinha também. Porque o peixe é maior, o volume da espinha é maior, a limpeza dele às vezes não é tão adequada e corre-se o risco de ter espinha. Porque todo mundo sempre pergunta, Léo, esse filé tem espinha, esse tem espinha, esse tem espinha. Gente, mais ou menos assim, filé de peixe, conceitualmente, não era para ter. Porque você limpa a carne da espinha dorsal, que é ela que liga as espinhas para o resto do peixe, certo? O que acontece é que alguns tipos de peixe, existem umas espinhas que ficam dentro da carne, como o salmão. Lembra do vídeo que eu mostrei para vocês do salmão? Eu tirando com a pinça, né? Tem alguns pescados que mantêm essas espinhas. E se a indústria não fizer a toalete e não limpar, vai ter. Se a indústria fizer a toalete correta, não vai ter, tá? E muitas vezes a espinha ela é localizada na região da barriga. Por quê? Tem a nadadeira do peixe, a barriga ela tem um espelho, certo? Embaixo desse espelho a maioria vem como se fosse uma costelinha, né? Como se fosse uma costela do peixe, onde fecha ele, com algumas espinhas. Se o cara não limpa, fica. E o merluzão, a grande chance de aparecer é exatamente na barriga, tá? A barriga do peixe, nesse contexto
da merluza é onde tem a maior chance de ter espinha. Então, por exemplo, aqui, ó, não queria ficar fedendo a mão toda hora, mas enfim, vamos testar aqui. Aqui só para vocês entenderem. A parte da barriga, vou mostrar primeiro aqui, depois eu mostro para o pessoal lá que está acompanhando. É sempre essa parte de baixo onde tem um recuo, certo? Por quê? Porque no meio dos dois filés, assim, tá as vísceras do peixe. Estômago, tá tudo aqui. Então a barriga é uma proteção. Tem um tecido ali para proteger a víscera. Quando você pesca, abate o peixe, você abre por baixo, tira todas essas vísceras e fica um vácuo. Aí esse vácuo é exatamente a diferença que você tem da altura da barriga para a altura do lombo, beleza? Todo peixe tem. Aqui nessa parte para baixo é onde está a sujeira. Que se o cara não passar a faca e não tirar, pode correr, né, a questão de você ter as espinhas. Nesse caso desse produto que eu comprei aqui, ele está totalmente limpo. Então a chance de ter uma espinha aqui é muito pequena, tá? Mais ou menos esse contexto, só para vocês entenderem, certo? Merluza, elas são vários peixes pescados em vários lugares. O padrão melhor de produto que vem para nós, geralmente vem da Argentina, tá? Por conta dessa pesca que eu falei. Eles pescam, processam no barco e mandam. Quando são merluzas que vêm da Ásia, isso é um negócio para vocês saberem, importante, porque às vezes a gente tem produto disponível da Argentina, mas às vezes aparece também para vocês produtos importados, aí que vem lá da Ásia e tal. Vem na descrição, né? Tem lá no produto, tem país de origem, tem essas coisas. Quando vem um nome muito estranho lá, vocês podem ter certeza que é da Ásia. Quando vem uns nomes mais fáceis de entender, é da América do Sul, tá? Então a merluza, geralmente quando vem da Argentina, é um produto superior, tá? Quando vem da Ásia, pode ser que tenha um produto com um nível um pouco mais não tão cuidado no toalete, e logo ele vai ter um preço um pouco mais competitivo e vai ser diferente. Então, merluza é tudo igual? Não. Depende de onde vem e depende do fornecedor, beleza? O importante é que merluzas são vários peixes semelhantes que os caras processam. O que vai diferenciar? Da onde vem e como o cara limpa, certo? Pensa que o peixe é pescado aqui, no Atlântico ou no Pacífico também tem, e aí os caras mandam lá para a Ásia para poder processar, para depois voltar para cá. Então todo esse trâmite aí, às vezes o produto que vem de lá não é tão bom assim. O Davidson tá perguntando aqui o que leva a merluza, às vezes, a esfarelar, né, na hora que está preparando. Pode ter vários fatores que influenciam, né, Davidson? A gente precisa entender. Aí é estranho. Né? Teoricamente, se é a mesma marca, o cara tem o mesmo processo, não deveria acontecer. São marcas diferentes, pode ser um processo de congelamento, pode ser uma série de coisas. A merluza é um peixe que não tem gordura quase, né? Então, ele é um peixe que, se você abusar demais, ele solta muito fácil a fibra dele. É um peixe magro pra caramba. Então pode ser que às vezes, dependendo de como o cara preparou o tempero que ele coloca, ele ajude a soltar. Uma coisa que ajuda a esfarelar peixe demais, e que todo mundo faz e ninguém se atenta, é temperar o peixe com limão. O limão ele tem ácido, é um ácido extremamente forte. Na hora que você joga o peixe no limão e coloca ele para grelhar, a chance dele soltar e esfarelar é gigantesca, tá? Então, quando o peixe tem procedência, soltar, né? Então, todo mundo tem essa mania de colocar o limão para poder falar que tira o gosto do peixe, né? Eu sugiro que vocês coloquem o limão depois de preparado. Se o peixe for bom, não vai ter problema. Você pinga umas gotinhas e vai dar aquele gostinho. Se você deixar o peixe no limão muito tempo, você pode ter certeza que ele vai esfarelar. Aí precisa entender o processo, porque tem peixe que por causa da fibra dele mais grossa e tal, ele aguenta mais manipulação e ele não solta. Tem peixe, no caso da merluza, que é mais sensível, que ele esfarela inteiro. Tilápia, muitas vezes também, você vai fazer lá na frigideira lá, e olha que ela tem umas fibras grandes, né? O lance é como você prepara, tá? O grelhado tem que tomar muito cuidado, porque o grelhado, se ele grudar, ferrou. Peixes com mais gordura não grudam, por isso que, geralmente, eu indico a gente trabalhar o peixe com pele. Mas a maioria dos filés vem sem pele. E aí como fazer? Tem que lambuzar a superfície da frigideira, do que for, com alguma gordura. Não tem o que fazer, senão ele gruda, tá? Salmão, por exemplo.
Salmão é um peixe que é difícil de grudar, mesmo com pele ou sem a pele, porque ele tem muita gordura no meio. Então, na hora que você prepara ele, ele solta essa gordura, e aí você vê lá, até começa a esfumaçar, e ele roda bem na superfície. Peixes mais magros assim, a chance de grudar é grande, então tem que ter alguma gordura para poder separar. Tortou. Aí, então, ele tá falando aqui que ele comeu um restaurante, uma melusa que o cara empanou no fubá, fritou e ela ficou curva, né? Aí, cara, é o produto, não tem muito o que falar. Aí é a questão do produto mesmo. Então, mas às vezes depende da melusa que ele comprou, depende. Não, farinha não. Farinha é uma ótima saída para pescado. Por que todo mundo empana peixe? Por quê? Porque é gostoso? Não. Porque é a maneira de você não destruir ele na frigideira. Você empana, frita e ele mantém. É uma maneira mais fácil, mais rápida de você preparar e de certa forma fica gostoso, fica crocante, fritura, né? Você não perde. Então é por isso que as pessoas empanam. Todo tipo de proteína animal que não tem gordura, é interessante que você ou empane e frite, ou você adicione bastante gordura nela para poder ela manter umidade, suculência, textura, senão ela desanda. Então os pescados mais magros assim, o ideal é que você empane e frite ou que você prepare ele com algum tipo de gordura ali, um azeite, um bacon, uma manteiga, coisas nesse sentido. Se vocês repararem, quem tiver esses clientes de uma gastronomia mais refinada aí na carteira, tem esses chefes e tal, vai nos restaurantes e pergunta como que eles fazem filé de peixe lá, independente do peixe. Vocês vão ver que quase a maioria deles trabalham muito com manteiga, tá? Coloca a manteiga na frigideira e o filé dentro. A manteiga, 80% de gordura, né? Então ela tem muita gordura ali dentro. Ela faz com que o peixe não grude em nenhuma superfície e que agregue sabor, porque o peixe magro, sozinho, ele fica meio sem graça. Por isso que a maioria empana e acompanha com algum molho, né? Então geralmente a gente tem algum molho para acompanhar o peixe. No caso, o molho tártaro é o mais conhecido. Falando nisso, vocês estão vendendo molho tártaro? Tá tentando? Fazer. Certo. O cara compra maionese, compra o picles, pica, põe uma alcaparra e tal. O lance do molho pronto é interessante, primeiro, o cliente provar, comprar uma vez para testar, antes dele falar alguma coisa, né, de que ele faz e tal. E segundo, o produto é padrão, né? Ele não corre o risco do cozinheiro um dia colocar mais pepino, menos cebolinha ou menos cenoura em conserva. Então, o grande lance disso é que o cara não precisa ficar uma pessoa picando e misturando com maionese e tal. Ele abre, põe na travessa e está pronto, tá? Outra coisa que acompanha bastante peixe é um outro molho que eu mandei para vocês também, que está aí parado. Cadê o oriental? Não entendo isso. Que é o sweet chili, que é aquele molho agridoce e picante para oriental. Aquele molho vermelhinho, que vem com umas pimentinhas dentro, que ele dá uma ardidinha, mas ele é doce, feito com açúcar dentro também. Esse molho todo o restaurante japonês compra, gente. Vamos lá, me ajuda aí. É igual o da garrafinha, não é o sriracha, é um molho agridoce, certo? Molho agridoce picante, sweet chili, doce picante, beleza? Esse molho todo mundo tem no buffet. Se a gente for numa praça de qualquer shopping aqui, todos aqueles japoneses buffet tem, todos. Tá? Então tem oportunidade aí. Esse é o único produto que a gente vendeu até hoje, desde que entrou, já faz uns 4, 5 meses, vendemos 4 pacotes. Espetinho? Esse molho, vocês têm noção, em casa eu como ele com frango a passarinho. Com frango vai muito bem, não só com peixe. O oriental combina muito com fritura, com os hot rolls da vida, enfim. Ele dá um toque de pimenta com açúcar. Parece geleia de pimenta, beleza? É aquele que eu mandei para vocês. Vamos pôr para fora. Se ele entrar para vencer, compras não vai querer trazer de novo. Aí depois que vocês acham os clientes, vão querer... Léo, cadê o produto? Tá sem estoque, não vai ter. Precisa fazer gerar. Anotem aí, eu mandei para vocês no grupo, acho que essa semana. Tá lá. Certo? Precisa girar. Tem muita oportunidade, gente. Os caras compram de vidrinho. O nosso é um pound, é diferente, é um bag. Mas é o mesmo produto. Sweet chili.
Tem vários nomes, é tudo nome chinês, né? Mas é sweet chili também. Aí tem a pimenta tailandesa com bico verde, chama sriracha, essa é outra. Tá? É outro produto. O que eu tô falando é um que parece geleia de pimenta. Acho que fica mais fácil de vocês falarem para os clientes. Tá? Ele vem num bag, é como se ele fosse uma geleia de pimenta. É que o nome é mais fácil de vender. Então tá ótimo. Achamos o nome para vender. Só que só toma cuidado, ele não é textura de geleia firme assim, tá? Ela é mais fluido. Dá, você joga em cima. É esse. Esse é o molho, Patrícia. Sweet chili. Tem aí no estoque 60 pacotes. Dá pra vocês brincarem até não poder mais. O Rodrigo poderia me ajudar mais, entendeu? Mas como ele tem um problema pessoal comigo, ele não faz um esforço para poder vender nos orientais e falar para vocês, olha gente, estamos vendendo pra caramba, vamos lá, tem aderência. Não. Aí ele vai falar que o cara compra do samurai, mais barato, não é isso? Então, sweet chili, ou geleia de pimenta, ou molho de pimenta doce. Esse é um molho top para acompanhar tudo. Frango frito, frango à milanesa, peixe empanado, no japa, tá? Então dá pra fazer aí uma série de opções com o molho, casando com algum tipo de pescado, tá? Farinha panko, tudo que é empanado com a farinha panko, com esse molho combina bem também. Então a gente, para quem vende farinha panko, oferece o molho. O cara vai fritar alguma coisa com a farinha, ele precisa acompanhar alguma coisa com a farinha, tá? Ó, a merluza aqui, uma referência, um peixe de 1,5 kg a 4 kg. É um peixe que tem uma variação grande de peso, por isso tem uma variação grande de filé. Se eu não me engano, a gente tem uma no estoque que é de 60 a 200, eu acho. Filé, alguma coisa assim, né? Uma variação grande de peso. Porque é bloco, não tem muito o que fazer, tá? Eu, particularmente, não gosto muito de trabalhar com esses pescados, tem uma variação muito grande. Mas é uma questão dos fornecedores, a maioria trabalha assim. Então, é um produto, quando ele vem nesse tipo de embalagem, a minha sugestão para vocês é que ofereçam principalmente para quem trabalha no sistema de buffet, né? Porque como tem uma variação de tamanho, ele coloca no richô, na travessa, não ofende tanto. Agora o cara que trabalha só na à la carte, aí para ele já às vezes atrapalha mais do que ajuda. Porque a caixa vai vir uns filés maiores, outros menores. Aí ele vai ter que pôr 2 num prato, um no outro. Aí pode ser que às vezes o cara meio que fique puto, né? Então, esses peixes que têm uma variação muito grande de tamanho, é interessante trabalhar no buffet. Mas ao mesmo tempo para nós é bom, porque o cara que trabalha por quilo e tal, ele tem que variar todos os dias o cardápio. Ele pode usar o mesmo peixe, mas ele dá outros nomes e outros molhos todos os dias. Ou outras maneiras. Um dia faz assado, outro dia faz frito, outro dia faz com camarão, para dar um up no negócio, né? Então a gente precisa achar aí a melhor maneira de oferecer, beleza? Eu vou passar para vocês aqui um vídeo que é um cara, tá falando inglês, não precisam se atentar ao que ele tá falando, mas ele vai filetar o peixe, vai abrir a merluza só para vocês entenderem como é o peixe. Vocês vão reparar, podem reparar, na hora que ele estiver tirando o primeiro filé, vão ver que tem umas espinhas grandes que sobram assim na barbatana. Essas espinhas que ficam no merluzão, que é onde corre a chance muitas vezes de um filé de merluzão ter alguma espinhazinha lá dentro. E tem alguns fornecedores nossos, eu peguei outro dia uma etiqueta na caixa, por isso que quando eu falo para vocês olharem as etiquetas dos clientes é bastante importante, porque a etiqueta comunica muita coisa. Não é o caso desse que está no nosso estoque, mas de um outro produto, estava escrito lá, filé, merluzão, Argentina, podem conter espinhas. Então o cara está avisando ali que pode conter. Nada melhor do que o que está escrito na caixa do fabricante. Então às vezes a gente vende um monte de produto aí, né, que não é bem aquilo, e aí é onde você tira a dúvida? Na etiqueta do fabricante. Lá está falando tudo, beleza? Inclusive os produtos que a gente tem aqui no estoque. Eu até peguei umas fotos de umas etiquetas para depois a gente olhar. Vamos lá. Hi, I'm Darren. Today I'll be showing you how we fillet a hake.
Hake is a round fish, and with all round fish, he starts around the gills. Merluza é um peixe extremamente predador, ele tem dente de assassino, come tudo, destrói tudo. Continuous motion. Então ele tem a cabeça grande e o corpo fino. Esse daí é um peixe grande, não é do padrão normal de pescado menor, tá? Over the ribs. Tá vendo ali, ó? Tá vendo esse rosa aí, ó? Isso aí é uma espinha dorsal, né? Ali, ó. Viu aquelas espinhas que saíram ali? É isso que geralmente fica na barriga. Então, quando o cara não limpa direito a barriga, pode sobrar dentro do filé. Starting at the tail this time, working our way to the head. Then back in Tá vendo over aqui, ó? the edge, making sure we Isso use aqui é a espinha dorsal, ele tem um monte de coisa, de fiapinhos aqui. E são várias espinhazinhas, que é como uma maneira dele se defender, aqui embaixo. Então, se o cara não limpar bem a barrigada, tá vendo isso aqui? Isso fica no filé às vezes. E aí pode ocorrer de o cara que for comer pegar. Então é importante ter a toalete. Ó, essa parte da frente onde ele cortou, jogou fora, ele tirou, é onde está a sujeira. Então quando o filé não é bem limpo ali, nessa primeira parte aqui, ó, geralmente vem espinha, tá? Então quando o filé tem esse picote, a chance dele vir com espinha é menor, certo? A merluza ela precisa dessa limpeza ali, porque aquela parte da barriga, ela é um pouquinho mais chata. Lembra quando a gente falou uma vez de tilápia, que eu disse para vocês que na tilápia ela não tem espinha na carne, mas ela tem as 5 primeiras espinhas que o cara faz o corte V? Lembra disso? Quase todo peixe tem essa espinha inicial aqui, porque ela está bem atrás da cabeça, no começo da nadadeira. Então, para poder dar sustentação e tal, tem essa espinha junto com a coluna. A maioria dos frigoríficos tem que limpar ali. Então, alguns cortam direto na barriga, outros fazem aquele Vzinho, alguns tiram com pinça, tá? Aqui, gente, infelizmente não vai dar para vocês verem bem na projeção, mas aqui fala uma série de coisas na etiqueta, o pessoal que está vendo de fora talvez consiga enxergar melhor, né? Os nossos 2 itens hoje do estoque de merluza são argentinos, beleza? Então tem 2 produtos aí, um filé de merluza e um filé de merluzão. Ambos do mesmo fornecedor, acho que é VPEX, alguma coisa assim o nome, tá? A diferença deles é exatamente o tamanho. Um é até 200 e o outro é 200 acima. Um chama merluza, o outro chama merluzão. Tem outra sem ser essas duas? É? Tem? Tá. 6 mil quilos dela? Tá. Eu peguei essas duas que chegaram, acho que o mais recente, né? Que são as VPEX, coisa assim. Vocês estão vendendo a do Equador? Vocês estão vendendo a do Equador falando que é Argentina, é isso? Então manda ver se o cliente está gostando, né? Mas a diferença, o Equador, ele tem bons pescados, mas também tem uns fornecedores às vezes que dão uma judiada do negócio, tá? Volta com essa daí para testar, tá? Então a gente tem esse produto aqui, esse daqui é o merluzão, que é acima de 200, toda vez que for 200 up, significa que é 200 acima, ou seja, o filé pesa mais de 200 gramas. Se vocês olharem aqui, a foto não ajuda muito, infelizmente, mas se vocês olharem aqui, vocês vão ver que desse lado tem um filé maior e aqui tem um filé um pouco menor. Então, provavelmente, aquele filé pesa mais de 200 gramas, tá? Vem interfolhado, coberto no plástico, beleza? Merluza da Argentina, até onde eu sei, é um bom produto, tá? Não fala mal de ninguém, tá funcionando aí. Lá na Oeso, por exemplo, eles estão vendendo, eu acho que está tranquilo. Nunca vi nenhuma reclamação sobre, tá? O outro produto é o menor, então é o filé de merluza de 60 gramas a 200 gramas, interfolhado, mesmo esquema, mesmo fabricante, mesma origem, tá? A diferença é a separação mesmo dos filés, beleza? O ponto importante da merluza é que é um produto com um desembolso um pouco menor, né? No nosso caso hoje, o que está mais atrativo, se eu não me engano, é a polaca, porque a gente está fazendo uma ação comercial nela, ela é um pouco mais cara às vezes, mas a gente está com um volume gigantesco de polaca no estoque, então nós vamos ter que fazer um trabalho para poder sair. A Valesca está reduzindo um pouco aí a margem, né? E aumentando aí para a gente ver se a gente consegue trabalhar melhor a polaca. Voltando ao fato da merluza, é um produto que, teoricamente, ele tem aderência a qualquer tipo de cliente, tá?
só precisa entender como que ele vai preparar, como que ele vai fazer e o quanto que ele está disposto a desembolsar. Isso é uma questão importante, tá, gente? Porque assim, eu quero um produto barato. Beleza. Precisa entender o que é esse barato e o que ele vai fazer e como que ele vai vender. Para a gente poder fazer algumas contas. Depois, mais tarde, nós vamos fazer umas continhas só para a gente ilustrar um pouco essa questão do barato ou não, que no pescado é meio prostituído, né? O mercado de pescado ele é meio foda por causa disso. Tem gente oferecendo peixe a tudo quanto é preço, de tudo quanto é forma de processamento, de qualidade, de armazenamento, de embalagem, e aí você não tem muito uma referência para onde correr, porque é bagunçado mesmo. Até o próprio mercado interno nosso, né, os peixes nacionais, são bagunçados. A gente pega a tilápia super premium e a gente pega a tilápia com um pouquinho de gelo, né? Que a hora que descongela sai um pouco de água. Então tem aí algumas questões no mercado que não tem uma fiscalização grande porque são pequenos produtores. Onde está a fiscalização? Nas grandes indústrias, né? O cara que tem o tanque de tilápia lá, abate e congela, não tem muita fiscalização rodando. Então a gente tem muita coisa no mercado que bagunça um pouco o pescado. O primeiro ponto que eu sempre peço é para vocês pedirem para os clientes fazerem o teste básico, que é pesar congelado e pesar descongelado. E aí ele começa a comparar os produtos, aquele que melhor atende ao bolso dele e ao perfil dele. Léo, então você está falando que todos os produtos da Congebras são top de linha. Não é isso. Pode ser que tenha algum produto ou outro que perca um pouco mais. Óbvio que ele tem que ser um pouco mais barato, enfim. Tem as indústrias e cada uma trabalha de um jeito. A questão é que o cliente precisa saber disso. Cada vez mais os clientes precisam se atualizar. Eles precisam parar de entrar no conto do vigário. Vai lá um cara e fala uma coisa, vai lá outro cara e fala outra coisa, vai lá outro cara e fala outra coisa. Cada um, o cara não sabe o que ele... Entendeu? O dono do restaurante ele acaba ficando meio louco, porque é muita gente chegando, cada um contando sua história para poder oferecer ou ganhar a venda, né? E aí às vezes a gente acaba prejudicando o nosso resultado por conta de que o cliente está caindo numa outra história. Eu tenho o princípio de sempre falar a verdade e de oferecer o produto certo para o cliente certo. Pronto, não tem essa. Se o cara quer ou não quer, é um problema que nós vamos entender lá de perfil, de estabelecimento, de público, de cardápio, se tem aderência ou não ao negócio dele. Agora, ir lá contar uma história, falar que o produto é assim e o produto não é, pode ter certeza que não é o melhor caminho. Beleza? Então, a merluza, esses dois itens que chegaram faz pouco tempo aí, que são da VPEX, eu acho o nome, são da Argentina, tá? É o melhor nível de merluza que tem disponível no mercado. Essa merluza aqui da Frescato, que é a Jaú, né, que concorre com a gente aí no salmão e tal, é embalado por eles, mas vem da Argentina também, está escrito ali no rótulo. Depois, se vocês tiverem a curiosidade, é interessante a gente aprender ler rótulo de tipo de produto, porque fala quem importa, quem embala e quem produz, de onde vem, tá? E aí isso posiciona bastante a gente